Muito boa noite. É mais uma edição do Radar Cívico, referente a esta terça-feira, a 24 de março de 2026. O Radar Cívico é um espaço de análise da realidade política, económica e social do portal Onjango Yochil News, Voz dos Sem Voz, que visa promover a liberdade de expressão e da imprensa. Para a presente edição, nós temos um total de 5 temas. No primeiro, nós vamos falar sobre os agentes afetos à Direção de Investigação de Ilícitos Penais na província da Huila, que dispararam a queima-roupa contra jovens que se faziam transportar numa viatura por suposta desobediência a uma abordagem das autoridades policiais. E no segundo tema, nós vamos falar sobre a mexida que o governador da Huila fez no setor da educação. O terceiro tema, nós vamos olhar para exatamente aquilo que é a nova diretiva do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, que torna obrigatório a apresentação do bilhete de identidade do falecido e do declarante para registro de delitos. No quarto tema, vamos falar sobre os funcionários da AJT envolvidos em crime de peculato, falsidade informática, recebimento indevido de vantagens e branqueamentos de capitais, que resultou em desfalque de mais de 13 mil milhões ao Estado angolano, como, na verdade, é um processo que os seus implicados já foram condenados numa moldura penal que varia de 3 a 9 anos de prisão. E no último tema, nós vamos olhar para aquilo que realmente foi a iniciativa do Presidente da República, João Lourenço, que autoriza a garantia soberana de 100 milhões de dólares para financiar projetos de cesta básicas de qualidade e com preços acessíveis. Nós estaremos aqui com o nosso analista, o professor Moisés Chitanda. Muito boa noite, professor Moisés Chitanda. Muito boa noite. Boa noite também é extensivo para todos os internautas e não só que virem apreciar esta comunicação. Eu também agradeço sempre por estar aqui nesta edição. É sempre bom fazermos o exercício da nossa cidadania, portanto, vamos discorrer nos temas que o jornalista Sebastião já aqui elencou. Antes de entrarmos no nosso primeiro tema, hoje é o 9º dia desde a detenção do ativista Francisco Jaime, um ativista cívico que tem dado voz aos problemas da população da província da Huila. Infelizmente, continua detido. Sim, mais uma vez, infelizmente, o nosso ativista continua detido. Penso eu que devemos nos juntar e sermos solidários a ele. E é muito bom, ou era muito bom, que ao nível da comunidade do qual, e não só, as vozes se levantassem. E aqui também um elemento que eu quero aqui referenciar, não sei, não tenho informação, sei que ao nível do município de Lubango há ativistas que também estão solidários, sei que têm estado a acompanhar este caso. Não sei, talvez vamos aqui procurar saber
Mas a verdade, ainda assim, eu julgo que o ativista Jaime não está sozinho. Penso que a devida altura, a gente, principalmente os ativistas da Praça do Lubango, muitos se pronunciarão, sei que já não se pronunciaram. É uma situação realmente preocupante. É uma das vozes que muito tem se batido em prol da melhoria das condições de vida dos cidadãos a Exatamente. nível da província de Huila e, infelizmente, está detido já há 9 dias. Há Mas 9 dias. vamos para o nosso primeiro tema. Aconteceu no município de Lubango, capital da província da Huila, dos agentes do DIP balearam 2 jovens que se faziam transportar numa viatura nas imediações da Soprite por supostamente desobedecerem à abordagem das autoridades policiais. Segundo o comando da Polícia Nacional, a viatura que os jovens usavam, de marca Express, estava supostamente envolvido num assalto que aconteceu no dia 15 de março na centralidade da Clemba, no município de Lubango. A Polícia Nacional na Huila assegura que no dia do baleamento encontraram uma pistola de brinquedo no interior da viatura. A família dos jovens negam as acusações da Polícia Nacional e garantem que supostamente a pistola de brinquedo que foi encontrada no interior da viatura foi colocada pelos agentes da Polícia Nacional. Professor Moisés Chitanda, um daqueles assuntos que tem estado a levantar vários debates a nível da sociedade na província da Huila. Mais uma vez, evidentemente, jornalista Sebastião, é uma informação um tanto quanto triste que nós tivemos ao longo desses dias passados, e também é uma situação complexa porque envolve agentes da polícia e também envolve jovens que estavam em circulação na via pública. É ainda complexa, tendo em conta a forma como estes jovens a bordo da viatura foram abordados, né? A forma como foram abordados, depois com vários tiros e que infelizmente algumas balas atiradas chegaram de atingir 2 jovens que foram socorridos, penso eu, pelos mesmos agentes da polícia e foram encaminhados estes jovens à unidade hospitalar onde devem estar a receber os cuidados médicos, penso eu, até hoje. E também, de acordo com a forma como as informações têm vindo a ser passadas, tanto as informações que vêm da polícia ao nível da província, tanto as informações que vêm da família. Bom, aqui importa realçar que é necessário que haja uma investigação séria e imparcial, no sentido de que, primeiro, os agentes da polícia estavam disfardados, ou seja, a civil. Um desses jovens, o que felizmente não foi alvejado, afirma que esses agentes pareciam como se fossem
bandidos, ou seja, a forma como eles foram interpelados parecia que fosse um assalto. Então, mas para os agentes da polícia viram naquela viatura que se parecia a viatura que sofreu um assalto ou que foi roubada, dizem, parece na centralidade, como uma oportunidade de atuar. Aqui há dois elementos. Sim, jornalista Sebastião, consegue me ouvir? Eu estou presente, estou a ouvi-lo muito bem. Consegue me ouvir? Consigo, sim, consigo. Sim, sim. Aqui há duas situações preocupantes, uma vez que, na verdade, ao nível da província da Huila, concretamente no município do Lubango, ultimamente tem acontecido vários assaltos acompanhados com assassinatos, vários roubos de diferentes meios e bens, e há essa necessidade, sim, de a polícia estar mais atenta. Entretanto, uma vez que a situação ocorrida não foi em flagrante delito, obviamente que os agentes da polícia, penso eu, que excederam, ou seja, exageraram na situação. Exageraram porque também nas imediações onde foram interpelados estes jovens com a viatura, primeiro foi próximo, dentro da cidade, ou seja, nas imediações entre a Shoprite e depois o Colégio Madre Trindade. Aquela via é bastante intensa, tendo em conta o trânsito. Agora, se os agentes da polícia já chegaram de bloquear, em termos de movimento, a viatura dos jovens, não fez sentido, não seria necessário os vários tiros que foram realizados, porque o jovem entrevistado afirmou que foram mais de 6 tiros. Ou seja, parece que a intenção era mesmo matar. Agora, outro dado, se na verdade aqueles tiros foram em razão da pistola, da suposta pistola, e que no fundo é pistola de brinquedo, não sei se foi por isso, mas mesmo assim, julgo eu que naquilo que nós temos vindo a observar por experiência, quando um cidadão, um indivíduo está armado, bom, os agentes da polícia sabem que têm que observar os seus movimentos. Se esta suposta pistola de brinquedo esteve na viatura, primeiro, será que os agentes da polícia estavam numa situação em que um dos jovens esteve a movimentar esta pistola? Obviamente que não. Não, senão, e, e nesta senda, é também, por parte dos jovens, é também uma situação complicada, porque os assaltos têm vindo a acontecer. Agora, se eles, na verdade, ou alguns deles participaram estão ligados com esse processo, com este
com este ato de assalto, ainda assim a polícia teria que abordá-los com bastante capacidade de contenção. Por quê? A Porque Polícia Nacional, professor Moisés Chetanda, a Polícia Nacional diz exatamente que a viatura em que os jovens seguiam tinha muita semelhança com a viatura que esteve envolvida num assalto que aconteceu no dia 15 de março na centralidade da Clemba. bom, sim, mas também o pai, penso eu que o pai de um dos meninos encarregado disse que a viatura pertence à esposa, disse ter comprado a viatura cerca Recentemente, de um mês, exato, recentemente. Eu julgo que aqui talvez há necessário mesmo de se investigar. A viatura comprou-se recentemente, está em nome da esposa. Bom, aqui e é aqui onde entra o dito, ou seja, onde entra o comando policial ou então a Polícia Nacional, no sentido de apurar a verdade dos factos, porque para a população, de facto, é bom que a polícia tenha esta atitude nestas circunstâncias. Mas agora, como não foi, isto não aconteceu em flagrante, e depois a polícia já conseguiu mobilizar, já conseguia imobilizar, ou seja, bloquear a viatura destes jovens, não faria sentido o exagero. Mas também é preciso, ainda assim, que a polícia continue a investigar para se apurar, porque imaginemos, se fosse um caso que acontecesse em flagrante, de facto seria uma boa atuação, uma vez que há no seio das populações muito medo, muito receio de circular hoje. É muito perigoso em algumas situações circular com determinados meios ao nível da cidade do Lubango. Assim, em gesto de conclusão, a polícia que faça o seu trabalho e que sejam investigados, porque pode ser que também, de facto, a viatura, antes de ser negociada, de facto, esteve ligada ao referido assalto que o agente da polícia se refere. Então, vamos aguardar as investigações, o que dirá. agora, há um outro elemento que a Polícia Nacional dá conta, que foi encontrada dentro da viatura uma pistola de brinquedo e que a família dos jovens dizem mesmo que provavelmente, ou seja, supostamente, esta arma de brinquedo foi colocada pela Polícia Nacional no interior da viatura. Bom, pelos factos que depois de serem atirados os tiroteios, foi a própria polícia, penso eu, que chegou de tratar dos jovens, lhes colocar na viatura da polícia para apoiá-los até o hospital. E a outra viatura onde andar, que vinham com estes jovens, penso eu que também foram aí controladas, foi controlada pela polícia. Bom, aqui é muito complexo, a polícia pode estar certa, mas o encarregado também pode estar certo, o encarregado também pode estar certo, mas a verdade é uma, é que ainda assim nada justifica
o excesso de tiros dado pela polícia. Sim, É aqui o comentário do professor Moisés Chitanda ao nosso primeiro tema, que dá conta do caso que aconteceu na semana passada, quando dois agentes do DIP balearam dois jovens, supostamente por desobedecerem a uma abordagem destas duas autoridades policiais. Nós vamos seguir para o nosso segundo tema, professor Moisés Chatanda, a nível da sim, província da Huila. O governo fez mexidas no setor da educação. O governador Nuno nomeou sim, Fernando Safulela Sacanha como novo diretor do gabinete de educação a nível da província da Huila, em substituição de Paula Joaquim. E a cerimônia sim, de sim, tomada de posse aconteceu esta terça-feira, 24 de março, na sede do governo provincial da Huila. Durante o seu discurso, o governador Nuno Maap Dalla enalteceu o empenho da diretora cessante e exortou o novo diretor do Gabinete Provincial da Educação a trabalhar com os parceiros, alunos, encarregados de educação para melhoria da qualidade da educação e ensino na província do Huila. Vamos começar por aquilo que foram as palavras, ou seja, o reconhecimento do governador ao trabalho que foi sim. desenvolvido pela diretora cessante Paula Joaquim. Sim. Jornalista Sebastião, parece que baixaste muito a tua face, não está a ser vista. Não sei, parece que baixaste a cadeira ou... Exato, agora sim, está melhor. Agora melhorou, sim. Sim, O exato. governador reconheça que aquilo que foi o trabalho Percebi, desenvolvido pela per- diretora percebi, cessante percebi a questão. do Gabinete Provincial da Educação a nível da província da Huila, Paula Sim, Joaquim. percebi a questão. Em primeira instância, damos os nossos parabéns ao novo diretor do Gabinete Provincial da Educação na província da Huila. Felicitamos e que ele seja bem-vindo. Sobre a diretora provincial da Educação cessante, Ana Paula Joaquim, bom, por aquilo que foi o seu exercício, de facto foi, em termos gerais, foi bom pelo facto de que, bom, eles também não vêm para alterar nada, eles não vêm para alterar nada, seguem as diretrizes, principalmente do Ministério da Educação, mas a boa nota da diretora cessante, na minha opinião, é que veio, pelo menos, não complicou ninguém, ou seja, exerceu o seu mandato. Os pontos positivos, um deles está ligado, de facto, à melhoria de alguma condição ao nível dos profissionais, tendo em conta a promoção que está ligada ao âmbito nacional, ou seja, aqui ao nível da província foi ela que geriu esse processo. Um outro elemento a destacar é a forma como ela lidava com os parceiros, e aqui principalmente o sindicato ao nível da Huila, o Simprof. Bom, penso eu que o sindicato nunca se queixou nesse ambiente de relação com o Gabinete Provincial da Educação, na vigência da doutora Paula. Esse é um outro elemento. E também, naquelas situações de greve, também nunca ouvimos coisas com coisas, ou seja,
já se ouviu no caso de alguns diretores, algumas instituições escolares, mas por parte dela nunca. É alguém que esteve sempre aí, mantinha sempre a calma, seguia o seu trabalho naquilo que era o cumprimento dos seus deveres. Portanto, ela entrou, saiu bem, e as escolas continuaram a manter normalmente, não confundiu, por exemplo, a questão política, questões políticas com questões de Estado. Aqui nunca ouvimos uma escola que talvez foi chantageada ou que houvesse influência direta porque um partido realizou uma ação numa escola, porque essas situações que a gente às vezes ouça em outras províncias, em algumas províncias, felizmente na sua vigência não se constatou isso. Entretanto, E quais no serão, ponto, então, e agora já olhando para o novo diretor do Gabinete da Educação, Fernando Sacolela Sacanha, eh, quais serão os grandes desafios deste novo gestor do setor da educação na UILA? bom, primeiro é que ele, no âmbito das relações com os parceiros, mantenha a boa relação, tal como a doutora Ana Paula Joaquim, a cessante, que depois não mistura muito questões diretamente, porque indiretamente há sempre, que diretamente não mistura muito política partidária com questões de educação. E depois, os desafios aqui são vários, são vários. O maior desafio é sempre cumprir aqueles elementos traçados pelo Ministério da Educação. E aqui, há aqui alguns desafios que o jornalista Sebastião citou, penso eu que foram elencados pelo governador Nuno Maap, que tem a ver com a questão dos A relação com os encontros, das parceiros. reuniões. Hum? E aqui é onde está mesmo o desafio, principalmente com os encarregados de educação e os próprios alunos. Por quê? Porque em vários documentos, mesmo literaturas sobre educação, há palavras-chave que estão sempre patentes, que a educação é um processo progressivo, né, que permite depois a maturidade da pessoa humana. E aqui seria muito necessário, ou seja, é muito necessário que esta nova entidade, junto das comunidades, fazer essa sensibilização às comunidades, no sentido de que a escola seja vista como aquele espaço de promoção de consciência, de capacidades, de responsabilidade e tudo mais. Mas só que aqui, muitos desses desafios da educação estão ligados com desafios de outros setores, que até um dos elementos está muito ligado com o último tema que vamos dizer, ou com os temas subsequentes. Por quê? Que há comunidades que ainda as pessoas não vão à escola porque passam necessidades, e depois só um encontro não basta. É necessário, e aqui o desafio é mesmo estrutural, e eu não estou a ver ainda agora o próprio Ministério da Educação e particularmente aqui
o Gabinete Provincial da Educação fazer face a isto, porque há outras condições que precisam ser criadas que não dependem do Gabinete Provincial. Embora há aqui alguns elementos que também já, ao nível nacional, já foram tomadas medidas que têm a ver com o orçamento direto das escolas. E ainda bem, e nessa questão, a ideia era aqui, o que nós percebemos por aquilo que os meios de comunicação social, mesmo o próprio Ministério passou, é que as escolas recebessem diretamente os valores. O Simprof falava que, no mínimo, por exemplo, as escolas de ensino primário receberão 1 milhão de kwanzas. Por algumas informações que temos no âmbito de algum diálogo que vamos tendo com alguns diretores, afirmam que o dinheiro, numa primeira fase ou na fase piloto, vai ser gerido pela repartição municipal da educação. Nesta altura, as escolas, o que estão a fazer é enumerar algumas necessidades, e dar entrada à repartição municipal da educação. E esta depois providenciar estes materiais juntos das escolas. Eu não sei se é bom, diz-se que é um piloto, ou seja, é apenas uma fase piloto. Eu espero que seja só uma fase piloto. Mas aqui, para que as soluções, alguns desafios que o governador lança ao novo diretor do Gabinete Provincial da Educação sejam realizados, passam exatamente por isso. Porque nós estamos a falar, por exemplo, da qualidade do ensino. Se as escolas gerirem diretamente o dinheiro, o que vai acontecer? Primeiro, nós vamos ter aqui um exercício, primeiro, de responsabilidade. Vamos ver até que ponto esses diretores são responsáveis ou não. Segundo, este dinheiro, ao ser gerido diretamente pela instituição escolar, quer dizer que elas imediatamente saberão acudir às dificuldades que terão lhes apoquentado naquelas circunstâncias. Ou seja, falta giz, por exemplo. Tira-se dinheiro, elas só trabalharam com as faturas. Pega-se dinheiro, vai comprar o giz, falta quadro. E depois, isto eu julgo que seria mais fácil, porque também temos o elemento do saneamento básico ao nível das escolas. Isso também permite a qualidade de ensino. Nós, ao nível das escolas, por exemplo, enquanto professor, qual é a experiência? Principalmente no primeiro ciclo. Há meninas, às vezes, que chegam naquela condição particular. Ela vem falar com o professor ou com a professora. Bom, estou neste momento, estou nesta situação, não vou conseguir assistir aulas. Ou às vezes, num dia de prova, não vou conseguir estar aqui porque estou a me sentir muito incomodada. O professor não tem como, tem que liberar a aluna, porque é uma condição natural, Agora, se as instituições tiverem a gerir esse dinheiro, organizar bem o saneamento básico, os WCs, água, vai evitar essas situações. Por quê? Há um princípio da educação, há um princípio que diz assim: a escola deve ser vista também como a primeira casa.
e a casa com uma Professor, primeira escola. a questão da questão da qualidade de ensino, aqui podemos também olhar para o elemento de infraestrutura, e o professor já tocou nisso quando falava das condições de saneamento das escolas, mas elementos de infraestrutura, os meios de ensino, e podemos aqui também olhar para a questão do pessoal do quadro docente, bem como administrativo, para que o conjunto, o esforço ou a presença dessas todas as condições é que acabam por propiciar uma boa qualidade de ensino. Evidentemente, isto porque, e vê que esses elementos materiais que o jornalista Sebastião mencionou custam dinheiro. Qualidade de ensino custa dinheiro. Os E meios de aqui é onde é que ensino nós custam podemos dinheiro. enquadrar o novo diretor? Tem responsabilidades quanto a estes últimos elementos que nós aqui fizemos referência, infraestrutura, pessoal docente e meios que são indispensáveis para que o processo de ensino e aprendizagem decorrem da melhor maneira? Obviamente, tem bastante responsabilidades. Aliás, é o primeiro fiscalizador. É o primeiro fiscalizador. Como é ele que faz essa comunicação direta com a ministra da Educação, ou seja, os órgãos nacionais da